O Luke não perde tempo e pede o número dela, mas ela diz que não. Ele pergunta se pelo menos ele pode saber o nome dela, mas ela diz que não gosta disso. Ele pergunta por que não e já ela pergunta por que ele quer saber o nome dela. Ele fala porque ela é bonita e ela agradece, mas diz que ele não precisa saber o nome dela. Ele fala que está tentando levá-la para sair e que se ela quiser ele pode levá-la em alguma lanchonete. E ela pergunta, lanchonete? E ele diz que sim e fala que ela pode escolher o que ela quiser. Mas ela diz não e obrigado. Ela fala que ir à lanchonete não é o que ela curte. Ele pergunta se ela não curte e pergunta do que ela gosta. Mas ela diz que isso não é da conta dele. Ele pergunta se não é e ela pede para ele deixá-la em paz. Ele fala que já vai fazer isso e pergunta se antes ele pode pegar o Facebook dela ou algo assim. Ela diz que não e ele fala que assim ele vai poder mandar uma mensagem para ela. Ela fala que não vai passar as informações dela para ele e ele pergunta por que não e ela diz por que não. Ele pergunta se ela tem namorado e mais uma vez ela diz que isso não é da conta dele. Ele fala que gostaria de ter o número dela, afinal de contas o namoro dela pode acabar. Ela fala que não vai dar o número pra ele, ele pergunta por que não e pergunta se ela não gostou do estilo dele. Ele fala que os dois estão até combinando e pergunta se ele não consegue mesmo o número dela. Ela fala que já disse que não e que ela só quer ficar em paz. Ele fala que tudo bem e que ele vai deixá-la em paz. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que é dele. Ela pergunta para onde ele vai e ele pergunta por que isso importa. Ela diz que só fez uma pergunta e ele fala que só está dizendo a mesma coisa que ela disse. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece e pergunta se ela sabe onde fica o Starbucks. Ela fala que pode mostrar onde fica se ele a deixar entrar. Ele pergunta se ela quer ir com ele. Ela pede uma carona até lá. Ele pergunta se ela também vai e pergunta o que ela quer fazer por lá. Ela fala que ela vai mostrar para ele aonde fica e que ela vai aproveitar e pedir alguma coisa. Ele fala que isso não faz sentido e ela pergunta por que não. Ele fala porque ainda há pouco ela nem sequer queria falar com ele. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz que está dando uma chance para ele. Ele fala que então ela vai dar uma chance para ele e pergunta qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Carly. E depois que ele se apresenta, ele fala que ela tem os olhos muito lindos e que ele tentou se apresentar, mas que ele não estava conseguindo. E ela diz que ela não gosta de conversar com estranhos. Ele fala que realmente conversar com estranhos pode ser perigoso, mas que agora ele não é mais um estranho, já que ele sabe o nome dela. Ele fala que a convidou para levá-la em alguma lanchonete, mas que ela não curtiu essa ideia. Ela fala que agora ela gostaria de dar uma volta no carro dele e que depois eles podem ver para onde eles vão. Ele fala que ela vai ter que mostrar o lugar para ele porque ele não é dali e pergunta se ela é da área. Ela fala que meio que ela conhece, ele fala que veio da Califórnia e que ele acabou de se mudar para ali. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele no começo, ela fala que ela já disse. Ele pergunta se é porque ele é um estranho, mas que ele disse que ela é linda e que não falou nada demais. Ela fala que ele era um estranho e que ela não o conhecia. Ele pergunta qual é a diferença agora e pergunta se é por causa do carro dele. Ela diz que não, mas ele fala que ela mudou completamente depois de ver o carro dele. Mas ela diz que pensou melhor e resolveu dar uma chance para ele. Ele fala que está com a sensação que só foi por causa do carro dele. E ela fala que não sabe o porquê ele está pensando isso. Ele fala que então eles se encontram no Starbucks, que ele vai de carro e que ela vai a pé. E ela fala que ele está curtindo com a cara dela. E ele fala que é claro porque ela é interesseira. Ele fala que ela só está interessada por conta do carro dele. Ela fala que ela resolveu dar mais uma chance para ele, que ela não é interesseira. Ele fala que, para ser sincero, ela está sendo filmada e que no começo ela não queria falar com ele. Ele fala que ela já pode ir e ela diz que tanto faz. Quando Landon vê essa garota se aproximando, ele diz, caramba, o que é isso? E fala que essa garota é muito linda. Ele pergunta se está tudo bem, mas ela não responde. Ele pergunta qual o nome dela, diz que o nome dele é Landon e que é um prazer conhecê-la. Ela fala que é um prazer e ele pergunta se ela pode virar para falar com ele. Ela fala que precisa ir à academia e já ele diz que gostaria de falar com ela rápido. Ele pergunta se pode ser e em seguida pergunta de onde ela é. Ela fala que ela é dali mesmo de Houston e ele fala que acabou de se mudar para ali, mas que tudo bem. E quando o Landon a vê voltando, ele fala que essa garota é muito gata. Ele fala que ele não vai mentir e diz que por uma garota como essa, ele sai da pista. Ele fala que ele está se perguntando por que ela voltou e diz que ela deve ser interesseira.
E de uma forma fria, ele pergunta e aí? Ela pergunta se ele queria falar com ela, mas ele diz que ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela fala que gostou do carro dele, que é um carro muito legal, e ele agradece. E em seguida ele pergunta e aí e por que ela está ali. E ele fala que talvez ela não precise mais ir para a academia hoje. Ela pergunta se ele vai dar uma carona para ela e ele fala que não está conseguindo ouvir e pede para ela dar a volta. E quando ela se aproxima, ele pergunta o que ela estava dizendo. E ela fala que ela disse que ela voltou porque esqueceu uma coisa na casa dela. Ele fala que ele pode dar uma carona para ela, mas ela diz que ela não tem o costume de entrar em carros de estranhos. Ele fala que ela acabou de pedir uma carona e ela fala que talvez vá com ele. Mas ele pergunta por que ela agiu daquela maneira no começo. E depois que ela diz por que não o conhecia, ele fala que ela ainda não o conhece. Ele pergunta qual o nome dele e ela lembra e fala que é Landa. Ele fala que ela lembrou e pergunta qual o nome dela. E ela diz que ele que tem que responder, mas ele fala que ela não disse o nome dela. Ela fala que ela disse que o nome dela é Britney, mas ele fala que não lembra disso. Ela fala que ele não estava ouvindo, ele fala que nem sabe por que ela voltou, já que ficou claro que ela não estava interessada. Ela fala que no momento ela está interessada, ele fala que assim de repente agora ela está interessada. Ela fala porque deu pra perceber que ele é bem sucedido, ele fala que então não é exatamente por ele. E depois que ela diz que ela também tem a vida financeira dela bem resolvida, ele fala que vai sair do carro. Ele fala que, pra dizer a verdade, ele está confuso porque ela voltou. E ela diz que o tempo todo os caras se aproximam dela, mas que não tem nenhum conteúdo. Ele fala que ele não é como os outros caras e pede pra ela não colocar ele nessa categoria e fala que ele falou de forma respeitosa. Ela fala que ele está certo e ele pede pra dar uma olhada nela sem o óculos. Ele fala que ela é muito linda e pergunta se o nome dela é Britney, e ela diz que sim. Então ele pergunta se ela é dali mesmo de Houston. Ela diz que sim, ele fala que acabou de se mudar pra ali. Ela pergunta se é verdade e também pergunta por que ele se mudou pra ali. Ele fala que veio investir no ramo imobiliário e pergunta o que fez ela mudar pra ali, e ela fala que ela é artista. Ela também diz pra ele que ela é cantora e que ela faz rap. Ele fala que ele está tentando entender o que está rolando ali, e ela diz que talvez eles fiquem juntos. Ele pergunta por que ela acha isso e ela fala que eles precisam se conhecer, mas ele diz que ele fez uma pergunta e que ele não quer perder o tempo dele. E ela responde dizendo que ela pode ser uma peça na vida dele. Ele pergunta como assim, ela fala que ela pode ser alguém que ele possa confiar como um porto seguro. Ele pede pra ela parar com isso e pergunta se ela está falando sério. Ela fala que é verdade e ele diz que não sabe se acredita. E em tom de brincadeira ela fala que é só lhe chamar que ela vai chegar. Ele fala que ela é muito bonita e pede para ela dar uma volta. O Landa fala que ela é muito linda e ela diz que ela malha muito. Ele pergunta se ela é natural e ela diz que ela é natural. Mas assim do nada, o Landa fala que vai embora e ela pergunta se ele não vai pegar o número dela. Ele pergunta qual o número dela e ela diz que vai anotar para ele. Ele fala que quando for conveniente para ele, ele liga. E mesmo não gostando, ela diz que tudo bem. Ele pergunta por que ela está assim e pergunta se ela quer entrar, e ela diz que pode ser. Bom, e depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele a convida para sair e ela aceita. O Luke pede com licença e pergunta qual o nome dela. Ela fala que não vai dizer o nome pra ele e fala que esse óculos não pegou bem pra ele. Ele fala que já por outro lado ela está muito bem. Ela fala que não está interessada e pede pra ele se afastar. Ele pergunta se ele não pode falar com ela rápido e ela diz que não, e em seguida ele pergunta qual o nome dela. Ele fala que gostaria de levá-la pra sair e mais uma vez ela diz que não. Mas quando ela vê o carro dele, ela pede pra ele esperar e em seguida pergunta se esse carro é dele. Ele fala que é claro que ele nem tinha percebido que ela está combinando com o carro dele. Ela pergunta se ele gostou e ele fala que ela está muito linda. Ele fala que não quis incomodá-la e diz que vai embora. Mas ela diz que não e fala que ela só estava brincando. Ele pergunta se ela estava brincando e ela diz que sim. Ela fala que gostaria de conhecê-lo e ele diz que pode ser. Ela fala que gostaria de dar uma volta no carro dele e que eles podem sair para algum lugar. Ele pergunta o nome dela e ela diz que o nome dela é Iva. Ele fala que é um prazer
prazer conhecê-la e diz que ela é muito linda. Ela agradece e ele fala que ela tem os olhos muito lindos e que ele tentou falar com ela no começo e que agora ele está confuso. Ele pergunta também por que ela está tão animada agora e ela fala que estava interessada nele desde o começo. Ela também fala que ela gostaria que ele a levasse para o shopping. Ele diz que vai sair do carro e pergunta o que ela quer fazer no shopping. E pergunta se ela vai comprar alguma coisa para ele. Mas ela fala que estava pensando que ele que poderia comprar alguma coisa para ela. Mas ele muda de assunto e fala que ele se aproximou dela e que ela não demonstrou nenhum interesse. Mas ela fala que fez isso porque ela não o conhecia. Ele fala que quer dizer que então foi porque ela não o conhecia e diz que vai abrir a porta para ela. Ele fala que está empolgado, mas antes ele precisa fazer uma pergunta. Ele pergunta se ela acha que ele é um idiota e ela diz que não e pergunta por quê. Ele pergunta se ela achou mesmo que ele ia deixar ela entrar no carro dele. Ela pergunta o quê e ele fala que ela o rejeitou. Ele fala que ela só voltou por causa do carro dele. Ela diz que não, mas ele fala que depois de tudo isso, pra ele ela é interesseira. Ela fala que ela não é interesseira, mas ele diz que ele tem certeza que ela é. E depois que ela bate no carro dele, ele pede para ela tomar cuidado que esse carro custa caro.